Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula estarei falando sobre a técnica do cancelamento na multiplicação de frações. Técnica do cancelamento na multiplicação de frações. Essa técnica, ela consiste em simplificar as frações antes de realizar a multiplicação. E isso faz com que nós tenhamos frações com números menores, o que facilita o cálculo. Então, nós vamos averiguar se existe um numerador e um denominador naquela multiplicação que tem um divisor em comum. Esse numerador com esse denominador, esse parzinho, podem estar na mesma fração ou não, tá? Basta que eles tenham um divisor em comum para que a técnica do cancelamento seja aplicada. Então, vamos ver aqui através de alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei 2 nonos multiplicado por 3 oitavos. Então, eu estou analisando agora se existe algum divisor comum entre o numerador e denominador. Então, vamos pensar aqui, olha, entre esse numerador e esse denominador, o 2 e o 9, não existe nenhum divisor em comum. Agora, entre esse numerador e esse denominador, também não. Por quê? Porque o 3 só é divisível por 3 e o 8 só é por 8, por 4 ou por 2. Agora, se eu analisar esse numerador com esse denominador, o 2 e o 8, eles têm o divisor em comum, que é o próprio 2. Então, eu posso dividir por 2 esses dois números, né? Esse numerador e esse denominador. Ao dividir por 2, eu só risco aqui e coloco o resultado obtido. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, ali ficou valendo de 1 e aqui embaixo ficou valendo de 4. Agora, eu posso continuar verificando se existe alguma outra possibilidade de cancelamento. Eu tenho esse numerador aqui e esse denominador que são divisíveis por 3, né? Tanto 3 quanto 9 são números divisíveis por 3. Então, eu vou realizar essa divisão. 3 dividido por 3 vai ficar valendo de 1 e 9 dividido por 3 vai ficar valendo de 3. E agora, depois que eu fiz toda a simplificação possível, eu vou multiplicar essas frações. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Lembrando que a técnica do cancelamento só pode ser aplicado na multiplicação de frações, tá? Em nenhuma outra operação você pode realizar essa técnica. Vamos aqui ao segundo exemplo. 5 sétimos vezes 14 quinzeavos. Se eu observar o 5 e o 7, eles não têm nenhum divisor em comum. O 14 e o 15 também não tem, né? O 14 é divisível por ele mesmo ou por 7. O 15 é divisível por 5 ou por 3. Mas o 7 com o 14, sim, eles têm o 7 como divisor comum. Eu posso dividir 14 por 7, vai ficar valendo de 2. E o 7 por 7, que vai ficar valendo de 1. Assim como o 5 e o 15 são divisíveis por 5. Então, o 5 vai dividir por 5, vai ficar valendo de 1. E o 15 dividido por 5 vai ficar valendo de 3. E agora eu vou realizar a multiplicação. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Então, 2/3 é o resultado aí já na forma irredutível. Agora, uma multiplicação envolvendo 3 fatores. 3 quintos vezes 4 nonos vezes 25 16avos. Eu tenho que analisar todas as possibilidades aqui dentro dessas multiplicações. Então, eu já observei aqui que esse numerador e esse denominador, eles possuem um divisor 4 em comum, né? Tanto 4 quanto 16 são divisíveis por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 16 dividido por 4 dá 4. Então, já realizei aí a primeira simplificação. Agora, esse 5 aqui, esse denominador com esse numerador, eles são divisíveis por 5. Então, eu vou realizar essa divisão. 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. E eu tenho esse numerador com esse denominador aqui, o 3 e o 9. São divisíveis por 3. Então, 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3.
Lembrando que você só pode realizar essa simplificação entre um numerador e um denominador, nunca entre dois numeradores ou entre dois denominadores, tá? E agora vamos realizar as multiplicações. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Então, deu 5 dozeavos. Outro exemplo. 32 quinzeavos vezes 3 24avos. Aqui eu tenho o 15, que é um denominador, e eu tenho 3, que é um numerador. Tanto 15 quanto 3 são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Agora, o 32 e o 24 são divisíveis por 8. Eu tenho 24 dividido por 8, que dá 3, e 32 dividido por 8, que dá 4. E agora, eu vou realizar a multiplicação. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 3, 15. Então, essa multiplicação deu 4 quinzeavos. No próximo exemplo, eu tenho 16 dozeavos multiplicado por 15 25avos. Aqui ficou um pouco diferente dos outros exemplos, tá? Esse numerador aqui e esse denominador aqui, os dois são divisíveis por 5. Lembrando que para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. O que não acontece com esses outros dois aqui. Então, eu vou simplificar, porque é um numerador com um denominador. Mesmo que eles estejam na mesma fração, não tem problema. Então, eu vou dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 25 dividido por 5 dá 5. Agora, o 16, que é um numerador, e o 12, que é o denominador, eles têm algum divisor em comum? Tem, né? Tem o 4. Tem outros também, mas eu sempre sempre tento escolher o maior possível para já não me gerar outra divisão a ser realizada depois, tá? Então, eu vou dividir por 4. 16 por 4 dá 4 e 12 por 4 dá 3. Agora, antes de eu multiplicar, eu estou observando que esse numerador e esse denominador, eles, 3 e 3, eles têm o divisor 3 em comum. Eu posso realizar um outro cancelamento em cima desse, tá? Não tem problema se você fizer um cancelamento em cima de outro. Então, eu vou dividir os dois aqui por 3. Vai ficar valendo de 1 e de 1. Agora sim, 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 5, 5. Então, o resultado deu 4 quintos. E no último exemplo, eu tenho 3 sétimos vezes 1 sexto vezes 4 nonos. Eu tenho aqui algumas possibilidades. Olha, eu posso simplificar esse numerador com esse denominador. Ou não, eu posso simplificar ele com esse denominador. Aí fica ao meu critério. Então, eu vou simplificar por esse aqui, tá? Esse primeiro numerador com o último lá, denominador. Os dois são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, vamos olhar os outros números. Eu tenho aqui, o 4 e o 6. Esses dois números, esse par, de numerador com denominador, esse par é divisível por 2. Então, eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 por 2 dá 3. Ainda vou dar uma avaliada, ver se é possível ainda realizar algum outro cancelamento. Aqui não é possível, então eu vou multiplicar, tá? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 3, 63. Então, aqui o resultado deu 2,63 avos. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!